2.41 Sword Golf Magic. Capítulo 191 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang se sentiu aliviado ao ver seu primeiro oponente entrar pela porta, pois não tinha ideia de como deveria continuar a conversa depois de ouvir sobre o objetivo de Viera na vida. Um homem aparentemente em seus 30 e poucos anos entrou pela porta. Ele usava armadura de bronze, mostrando que ele era um dos guardas básicos do paraíso do guerreiro. É claro que, mesmo que o homem parecesse ter 30 e poucos anos, ele poderia muito bem estar na casa dos 40 ou mesmo dos 50. Afinal, os guerreiros do General Stage envelheciam mais lentamente. O homem tinha cabelos castanhos e rapidamente notou Shang. Então, ele notou Viera, e um brilho de reconhecimento apareceu neles por um instante. Naquele momento, Shang pôde sentir que o homem estava com um pouco de medo de Viera. Parecia que os guardas conheciam Viera. Shang levantou-se lentamente. Podemos continuar esta conversa mais tarde, disse ele enquanto olhava para Viera. Naquele momento, Shang parou um pouco. A aura de Viera deu uma volta de 180 quando o guarda entrou pela porta. Ela tinha uma expressão fria e apática no rosto enquanto também se levantava lentamente da cadeira. Ela caminhou para o lado da sala e esperou que ambos os guerreiros assumissem suas posições. Vocês dois estão no estágio geral inicial, disse ela. As sobrancelhas de Shang franziram sob sua máscara. Ele tinha certeza de que estava no estágio geral inicial. Mas faz sentido que ela diga que estou no estágio geral inicial. Afinal, após o procedimento, meu corpo está basicamente no nível de um guerreiro do Early General Stage. Esse aluno não luta há um tempo e precisa se familiarizar com a luta novamente, explicou Viera com neutralidade. Seu trabalho é vencer. Desejo que você o ataque com a intenção de matar. O guarda coçou a nuca. Tudo bem, disse ele. Desde que eu esteja sendo pago. Você vai, disse Viera. Shang lentamente sacou sua espada enquanto se preparava. Bang! O guarda imediatamente avançou enquanto sacava a sua própria arma, uma lança. A sala era o local onde acontecia o leilão da academia todos os meses, o que significava que era bastante grande. Na verdade, tinha mais de 50 metros de largura. Os dois estavam a quase 20 metros um do outro no início. Claro, os guerreiros do estágio geral eram rápidos. Mas um guerreiro do nível deles ainda precisava de um segundo inteiro para fechar essa lacuna. Mas antes que o guarda chegasse perto de Shang, ele puxou sua lança para trás e atirou abaixo de sua cintura. Normalmente, ao lançar uma lança como esta, não é possível colocar muita força no arremesso, mas por algum motivo, a lança disparou para frente com velocidades incríveis. Os olhos de Shang se arregalaram. Bang! O círculo mágico no uniforme de Shang foi ativado e a lança ricocheteou em sua cabeça. Shang apenas olhou em choque para a lança. Isso foi muito rápido. Não se podia esquecer que Shang tinha sido o primeiro de sua classe e que ele poderia vencer quase todos os alunos fora da classe Caterpillar. Ele definitivamente não era fraco. Mas este lançamento de lança. Isso foi uma loucura. De repente, Shang viu um anel espacial brilhar em um dos dedos do guarda, e uma segunda lança apareceu em suas mãos. Shang se recuperou rapidamente e também avançou com sua espada. Os dois rapidamente se alcançaram, e o guarda golpeou para frente com sua lança. Shang saltou para o lado, mas seus olhos se arregalaram quando percebeu que havia saltado para o lado por mais de 5 metros. Ele só queria se mover para o lado por 1 metro ou mais. Preciso me acostumar com o meu novo poder, pensou Shang. Xing. No entanto, naquele momento, Shang viu a ponta da lança do guarda atingir o local para onde Shang pretendia fugir. Shang nem tinha visto a ponta da lança se mover. O guarda ergueu uma sobrancelha ao perceber que não havia batido em nada. Essa foi uma de suas fintas, e ele deliberadamente deixou essa abertura para que seu oponente se esquivasse. Mas seu oponente não. O guarda rapidamente saltou para o lado e começou a rolar no ar. Shang não sabia por que o guarda estava fazendo isso, mas rapidamente viu o porquê. No céu, o guarda jogou sua lança em Shang novamente,
E foi tão rápido quanto o anterior. Xing. A lança passou pela cabeça de Shang, levando um pouco de cabelo com ela. Bang. Ele atingiu a parede à distância e o prédio vibrou um pouco. Shang rapidamente se concentrou em seu oponente novamente. E então, ele viu uma lança na frente de seu rosto, estacionária. Shang quase pulou para trás, mas rapidamente se controlou. Viera ficou ao lado da lança e a segurou. A luta estava obviamente encerrada. E pronto, disse o guarda à distância. Shang ainda estava chocado. De onde veio essa lança? Shang lembrou-se do rolo no ar que o guarda fez e percebeu que era perto do local onde estava a primeira lança do guarda. O guarda jogou sua segunda lança no ar, pegou sua primeira lança no ar e atirou aquela também. Resumindo, o primeiro arremesso foi apenas uma distração. Técnica de defesa da besta do vento. Shang olhou para o guarda. Técnica de defesa da besta do vento? Shang perguntou. Sim, o guarda disse enquanto começava a recolher suas lanças. Todos nós temos que aprender essa técnica se quisermos trabalhar no paraíso do guerreiro como guardas. Como o nome sugere, é uma técnica para lidar com feras do general estágio que se aproximam demais da cidade. Não podemos usar as grandes balistas contra bestas do general estágio. Afinal, cada flecha custa muito dinheiro para ser produzida. Então, para as feras mais fracas, simplesmente jogamos nossas lanças. Basicamente, não nos custa nada, já que alguns de nós são responsáveis por coletar os cadáveres e as lanças à noite. Shang assentiu. Não é de admirar que as lanças fossem tão rápidas. Afinal, essa era uma técnica projetada especificamente para lidar com o tipo mais rápido de feras voadoras. De qualquer forma, isso deve ser para o meu trabalho, certo? Perguntou o guarda a Vieira. Vieira assentiu. Você pode sair. Entre em contato com seu superior para obter a recompensa. Bom, disse o guarda antes de olhar para Shang. Divirta-se. Alguns outros já estão na fila. Eu não acho que você terá um momento para descansar. Obrigado, disse Shang enquanto se preparava para a próxima batalha. Nesta curta batalha, Shang percebeu duas coisas. Em primeiro lugar, ele não estava acostumado com esse novo poder. Mas o mais importante, a segunda coisa que ele percebeu foi que não estava mais brigando com os alunos. Sim, Shang era o melhor de sua classe, mas era isso, o melhor de sua classe. O aluno mais inteligente ainda não sabia tanto quanto a pessoa média que realmente trabalhava em seu campo de estudo escolhido. Na academia, Shang lutou contra jovens de 20 anos. Mas agora, ele estava lutando contra guerreiros que estavam na casa dos 30 ou 40. Eles tiveram mais de uma década inteira de experiência em Shang. Mas isso é apenas temporário, Shang pensou quando viu o próximo guarda entrar pela porta. Só preciso me adaptar e aprender. E então, a segunda luta começou. Sword Golf Magic. Capítulo 192. Eu tive sorte. Eu peguei com a técnica de defesa da besta voadora. Dentro de uma taverna, vários guardas conversavam entre si. Então você foi a razão pela qual ele conseguiu escapar das minhas lanças. Outro guarda na mesa resmungou. O primeiro guarda apenas riu. Bem, eu fui o primeiro. Como foi sua luta? Acho que fui o quarto que ele lutou, disse outro guarda. Felizmente, ele não conhecia o Yart Beast Cracker. Não me lembro qual era a arma dele, mas lembro que consegui fazer com que ele perdesse a arma. A luta acabou depois disso. Sim, ele provavelmente usa uma dessas máscaras Aze, disse o primeiro guarda. Claro, não me lembro. Nesse ponto, outro guarda atravessou as portas, pois seu turno havia acabado. Ei, Steve! Gritou o segundo guarda. Por aqui. O guarda mais novo, Steve, se aproximou com uma risada e se sentou. E aí? Ele perguntou. Ei, você lutou com aquele cara na academia também? Perguntou o segundo guarda. Espere, vocês lutaram com ele também? Steve perguntou. Os dois guardas assentiram. Seu turno não terminou às 5 horas? Os dois guardas assentiram novamente. Qual era o seu número? Steve perguntou. Eu era o número 1 e Jarrud era o número 4,
disse o primeiro guarda. TCH, Steve cuspiu. Você provavelmente teve mais facilidade como número 1. O primeiro guarda apenas riu. Não haja como se você também não tivesse uma vida fácil. O que você está falando? Steve perguntou. Eu era o número 57 sublinhado e tive que lutar com ele por mais de meio minuto. Os dois primeiros guardas apenas olharam surpresos para Steve. O que? Steve perguntou. Meio minuto? Jarrod perguntou. Nós lutamos com o mesmo cara. Provavelmente, disse Steve. Os números parecem estar de acordo com o cronograma. Por quê? O primeiro guarda e Jarrod se entreolharam. Bem, nós basicamente ganhamos em um instante. Num instante? Steve perguntou. Quero dizer, eu entendo que ser o primeiro tem alguma vantagem, mas tão rápido. Sim, ele não conhecia nossas técnicas no começo, explicou o primeiro guarda. Isso explicaria as coisas, disse Steve. Então, como foi sua luta? Jarrod perguntou enquanto empurrava sua caneca de cerveja para Steve. Steve bebeu da caneca. Bem, depois de tentar pegá-lo com nossas técnicas de defesa, tive que lutar contra ele com minha espada, disse Steve. Então você realmente teve que usar sua arma real? Jarrod perguntou. Steve assentiu. Mas ainda não foi fácil. Ele se moveu muito estranhamente. Às vezes, ele ficava bem rente ao chão e, outras vezes, até pulava por cima de mim. Tipo, quem faz isso? Steve perguntou. Os outros dois riram quando ouviram isso. Essa é realmente uma maneira estranha de lutar. Mas foi eficaz, disse Steve. Lutar com ele foi muito diferente de lutar com qualquer outro guerreiro. Normalmente não é tão difícil prever o que meu adversário vai fazer, mas com ele foi basicamente um tiro no escuro. Tive que confiar em meus instintos e hábitos o tempo todo. Claro, ganhei depois de algumas idas e vindas, mas definitivamente não foi fácil. Os outros dois ficaram em silêncio por um tempo. Ei, quantos anos você acha que ele tem? Perguntou o primeiro guarda. Como eu vou saber? Jarrod respondeu com um bufo. Ele usa uma daquelas máscaras Aze. Eu nem me lembro quão alto ele é ou que arma ele usa. Sim, claro, o primeiro guarda disse, mas baseado em como ele lutou, eu tinha certeza que ele era um recém-formado. Você sabe, alguém que acabou de chegar ao estágio geral. E como isso deveria funcionar? Steve perguntou. O cara obviamente está na primeira geral, e a técnica dele também não era ruim. Não consigo me lembrar de sua arma, mas posso me lembrar um pouco de como ele se moveu. Ele não parecia um recém-formado. Eu acho que ele provavelmente está em seus 20 e tantos anos. Os outros dois bufaram. Final dos 20 anos? O cara nem conhecia nossas técnicas. Steve não tinha certeza do que deveria pensar sobre isso. Os outros dois disseram a Steve que ele era inexperiente, mas o oponente que Steve lutou não parecia inexperiente. Depois de um tempo, o assunto mudou para Shang e ele foi rapidamente esquecido. Várias horas se passaram, e já era tarde da noite agora. O bar estava fechado, o que obrigou os guardas de folga a se reunirem em uma das torres para jogar cartas. Ei, vocês também tiveram que lutar contra aquele aluno da academia? Um dos jogadores na mesa perguntou de repente aos outros três. Ah, sim, aquele cara, disse Steve. Os outros dois que conhecera no bar já estavam de volta ao trabalho, e ele também precisaria voltar logo. Qual número você era? Perguntou o guarda. Número sublinhado 57 sublinhado, respondeu Steve. Oh, então você é um dos primeiros, o guarda comentou. Os primeiros? Steve perguntou. Quantos o cara lutou? Não sei, disse o guarda. Eu só sei que eu era o número sublinhado 183 sublinhado. 183? Steve perguntou em choque. Ele lutou contra tantos de nós em apenas meio-dia. Eu era o número sublinhado 95 sublinhado, disse outro guarda. Eu era o número sublinhado 144 sublinhado, disse o quarto. Assim, como foram suas lutas? Número sublinhado 183 sublinhado perguntou.
Ele não era ruim, disse o número sublinhado 95 sublinhado. Ele era muito bom, disse o número sublinhando 144 sublinhado. Um pouco inexperiente, no entanto, disse Steve. Os outros três guardas olharam para Steve. O que? Steve perguntou. Inexperiente. Número sublinhando 144 sublinhado perguntou com ceticismo. Ele me pareceu bastante experiente. Quero dizer, ele era experiente, mas bastante experiente. Não sei, disse o número sublinhado 95 sublinhado. Por que estamos falando sobre isso? Número sublinhando 183 sublinhado perguntou. Ele era definitivamente muito experiente. Agora, os três guardas olhavam para o número sublinhando 183 sublinhado com ceticismo. Você não precisa exagerar, disse número sublinhando 144 sublinhado. Não estou exagerando. Número sublinhando 183 sublinhando gritou. Eu quase perdi para ele. Você quase perdeu? Steve perguntou em choque. Claro, o oponente de Steve tinha sido muito forte, mas Steve não estava nem perto de perder. Sim. Número sublinhando 183 sublinhado respondeu em frustração. Ele até conseguiu acionar o círculo mágico na minha armadura. Isso surpreendeu os outros três guardas. Acionando o círculo mágico. Isso significava que o número sublinhando 183 sublinhado havia recebido um ataque com risco de vida. Depois disso, os quatro guardas começaram a discutir entre si. Seus relatos variavam muito entre si, mas todos tinham certeza de que estavam certos. Afinal, eles viram com os seus próprios olhos. Uma hora depois, Steve voltou ao trabalho e um novo cara entrou na torre. Ei! Você também lutou contra aquele aluno. Número sublinhando 183 sublinhando gritou para o recém-chegado. O novo guarda olhou. Eu era o número sublinhado 229 sublinhado, disse outro guarda sem muito entusiasmo. Como foi? Número sublinhando 144 sublinhado perguntou. O guarda silenciosamente tirou sua armadura e vestiu suas roupas normais. Eu perdi, disse ele antes de sair da torre. Os outros guardas apenas olharam para a porta fechada. O colega deles havia perdido. Eu te disse. Número sublinhando 183 gritou. Como ele pode ser inexperiente quando venceu um de nós? E assim, a discussão recomeçou. Logo a noite passou e um novo dia começou. Um guarda deixou a grande sala subterrânea sem energia em seus passos. Ele tinha acabado de perder de forma devastadora. Esse deve ser o último deles, disse Viera com um sorriso brilhante. Shang, você conseguiu melhorar tremendamente. Bem, não tenho certeza se você pode chamar isso de melhoria, disse Shang. É mais graças a me acostumar com meu novo corpo e essa coisa, disse ele enquanto apontava para sua máscara. Com esta máscara, finalmente posso usar mais do que apenas minha afinidade com o gelo. Ao usar também o fogo, posso aumentar minha velocidade muito mais. Claro, mas você ainda conseguiu superar suas técnicas, disse Viera. Técnicas? Shang perguntou. Claro, eles têm muita experiência, mas seus estilos de luta são muito uniformes. Eu também não acho que os guerreiros que almejam alcançar o estágio de comandante assumiriam a posição de guardas no paraíso do guerreiro. Eles também obviamente não vieram da nossa academia, disse Shang. Alguns deles fizeram, Viera disse, mas você está certo. Os que vieram da nossa academia não eram os melhores de sua classe. Como você estimaria a força deles? Shang perguntou. Viera cantarolava um pouco enquanto coçava a lateral da cabeça. Eu acho que na média. Ela disse incerta. Eles são melhores que os guardas da cidade, mas há muitos guerreiros que são mais poderosos do que eles. Shang assentiu. De qualquer forma, esse foi o último, disse Viera com um sorriso brilhante. 300 guardas. Muito bem, Shang.
Shang soltou um suspiro. As lutas definitivamente foram exaustivas. Mas não relaxe ainda. Viera disse com uma voz brilhante. O mestre disse que os primeiros adeptos chegarão em cerca de 1 hora. Você vai lutar contra seu primeiro mago, Yai. Sword Golf Magic. Capítulo 193. Shang conversou com Viera pela próxima hora. Ela era bastante animada o tempo todo, mas quando falava sobre seu objetivo na vida, seu comportamento começava a mudar sutilmente. Os defensores da besta são pessoas egoístas que só estão interessadas em seus próprios ganhos, disse Viera com um bufo. Em sua mente, os defensores das feras eram pessoas que queriam manter todas as feras vivas. Eles só querem manter as feras vivas porque são poderosas o suficiente para resistir às feras normais. Eles podem matar um Pestcat. E como os animais valem muito dinheiro, eles querem manter vivo seu método de ganhar dinheiro. Os defensores da besta não estão pensando no bem das pessoas normais. Eles são egoístas e têm direito. Viera disse com alguma raiva. Ela controlou sua voz, mas Shang podia sentir muito ódio vindo dela. Isso era algo que ela sentia muito fortemente. E como as pessoas podem se tornar mais poderosas sem os recursos das feras? Shang perguntou. Fontes de mana são uma necessidade. Viera bufou novamente. Magos podem criar fontes de mana artificialmente. Eles simplesmente não dão essas fontes de mana para qualquer um, já que é caro. Eles podem. Shang perguntou surpreso. Viera assentiu. Claro. Você acha que nos últimos milhares de anos, os magos nunca tentaram criar algo como fontes de mana? Claro que sim. Tudo bem, disse Shang. E as feras que não caçam humanos? Não importa, respondeu Viera. Bestas podem mudar a qualquer segundo. Algumas bestas que foram pacíficas por toda a vida podem de repente mudar de ideia e matar um humano. Não é um conceito novo. Se queremos proteger nossos filhos e as pessoas mais fracas, temos que nos livrar de todas as feras. Simplesmente não há outra maneira. Disse Vieira. Shang podia sentir algum ódio emanando de Viera. Bem, se você pensa assim, disse Shang, tentando fugir do assunto. Sim, acho que sim, disse Viera enquanto cruzava os braços. O que você pensa sobre isso? Shang não gostou de responder a essa pergunta. Viera foi muito inflexível em defender seu ponto de vista, e se Shang discordasse muito, seu relacionamento de discípulo recém-criado poderia se desfazer completamente. Eu realmente não tenho um cavalo na corrida, disse Shang. Um cavalo na corrida? Viera repetiu em confusão. Que cavalo? Parece que essa frase não é comum neste mundo. Shang pensou. Isso significa que não importa para mim. Para o meu objetivo, não preciso das feras, mas também não me importo com o que elas fazem, explicou Shang. Você não se importa? Vieira perguntou surpresa. Shang assentiu. A vida deles é a vida deles. Minha vida é minha vida. Eu vivo minha vida, e é isso. Shang olhou com um pouco de nervosismo para Vieira. Ele não tinha ideia de como ela aceitaria isso. A essa altura, Shang podia entender por que Sora não estava interessado em iniciar um relacionamento com Vieira. Alguns de seus pontos de vista eram realmente extremos, e ela era muito inflexível sobre eles. Soran era alguém que gostava de ajudar e confiar nas pessoas, e esse sentimento se estendia às feras. Na mente de Soran, matar todas as feras provavelmente era algo muito extremo. Oh, tudo bem então. Vieira disse enquanto um sorriso voltava ao seu rosto. Shang ficou um pouco surpreso, mas não muito. Seu comportamento mais de uma vez tomou rumos imprevisíveis. Como você está bem com isso? Shang perguntou. Por que eu não deveria estar? Vieira perguntou. Porque você disse que os defensores da besta são pessoas egoístas, disse Shang. Eles são, mas você não está defendendo feras, disse Vieira. Você disse que é ambivalente em relação ao assunto. Então, se eu de repente matasse todas as feras, você apenas assistiria? Acho que sim, Shang disse com incerteza. Ver. Então, está tudo bem. Vieira disse com um sorriso brilhante. Ela é louca,
Sword disse na mente de Shang. Shang não respondeu a Sword. Depois de mais algumas conversas, a porta se abriu novamente. Quando Shang ouviu a porta se abrir, um fogo apareceu em seus olhos. Seu primeiro mago. Shang olhou e viu seu futuro oponente. Era uma garota com longos cabelos azul gelo. Ela usava túnicas azuis claras e carregava 2 pequenos bastões com cristais em suas mãos. Shang reconheceu os gravetos. Eles eram cetros e foram usados como armas até que o mago finalmente pudesse comprar um focus. Eles obviamente não eram tão bons quanto os focuses, mas faziam seu trabalho adequadamente. Por um momento, Shang ficou surpreso por seu oponente ser uma garota, mas logo percebeu que não havia motivo para se surpreender. Shang ficou surpreso, já que quase todos os seus oponentes eram homens no passado. As mulheres eram muito raras entre os guerreiros. No entanto, este não era o caso quando se tratava de mages. Havia muitas magas femininas. Afinal, habilidade física não importava quando se tratava de Magic. Olá? O adepto perguntou timidamente. Estou aqui para lutar contra alguém. Agora mesmo, o adepto viu um professor poderoso e um homem de aparência assustadora na sala. Era compreensível porque ela estava nervosa. Viera se levantou e caminhou para o lado. Shang também se levantou e parou do outro lado da sala. O adepto e Shang estavam agora a cerca de 40 metros um do outro. Este será seu oponente, Viera disse friamente enquanto gesticulava para Shang. Sempre que alguém desconhecido estava nas proximidades de Viera, ela sempre assumia essa personalidade séria e fria, completamente diferente da habitual. O adepto olhou nervosamente para Shang. Ele parece assustador, disse ela. Sob sua máscara, Shang ergueu uma sobrancelha em ceticismo. Vou me machucar? Perguntou o adepto. Vou interferir antes que um de vocês morra, disse Viera friamente. Tudo bem, o adepto disse nervosamente, mas eu vou me machucar? Viera apenas olhou para o adepto. A adepta se atrapalhou nervosamente com suas vestes em desconforto. Você vê. Eu não sou muito bom em lutar. Não é muito bom em lutar. Shang pensou. Meus primeiros oponentes devem ser fáceis. Então, vou interferir quando seu escudo de mana for quebrado. Isso deve ser bom, certo? Viera perguntou com um pouco de aborrecimento. Obrigado, o adepto disse enquanto se curvava levemente para Viera em agradecimento. Viera assentiu. Então, ela olhou para os 2 oponentes. A adepta preparou seus 2 cetros. Com a garantia de Viera, ela não estava mais tão nervosa. Começar. Sword Golf Magic. Capítulo 194 Bang. Shang explodiu para a frente com todo o seu poder, o chão abaixo dele tremendo enquanto ele usava sua afinidade de fogo e gelo para aumentar sua velocidade. Por um momento, a adepta ficou nervosa ao ver a velocidade de Shang. Calma, Lien. O adepto, Lien, pensou. Apenas faça o que o professor disse para você fazer. Primeiro, escudo de mana. Lien rapidamente falou várias palavras de uma forma chocantemente rápida. Não demorou nem meio segundo. Algumas distorções apareceram ao seu redor quando seu Mana Shield apareceu. Um humano normal, sem experiência em combate, levaria mais tempo para se recuperar, mas os magos treinaram suas mentes. Eles estavam pensando muito mais rápido do que os guerreiros. Por causa disso, parecia que Lien havia criado seu feitiço assim que a batalha começou. Shang ainda estava a 25 metros de distância quando Mana Shield apareceu. Eu deveria ser capaz de criar uma lança de gelo antes de usar o passo de mana, pensou Lien. As palavras de Lien se misturaram enquanto ela falava mais rápido do que Shang poderia imaginar. Quando Shang estava a 10 metros de distância, uma longa agulha feita de gelo apareceu acima da cabeça de Lien. Próximo, Mana Step, pensou Lien. Shang chegou na frente de Lien e balançou para frente. Xing. No entanto, o ataque de Shang errou quando Lien de repente desapareceu de sua visão, e ela quase instantaneamente chegou a mais de 20 metros dele. Claro, Shang esperava que seu oponente usasse Mana Step. Ele tinha visto muitas lutas e conhecia todos os feitiços que os magos podiam lançar. Sem pausa,
Shang imediatamente atacou Lin novamente. Cada passo de mana consumia bastante da mana de Lin, e consumir toda a mana de seu oponente era um dos métodos mais comuns para vencer a luta. Depois de algumas palavras, uma segunda lança de gelo apareceu ao lado de Lin. Shang alcançou e avançou. Lin desapareceu novamente, mas desta vez, Shang percebeu para onde ela iria. Lin olhou em uma certa direção depois de terminar seu encantamento, dizendo a Shang para onde ela iria. Magos experientes nunca cometeriam esse erro de novato. Eles teriam examinado os arredores com antecedência e se lembrariam de onde queriam ir. Eles não precisavam olhar naquela direção enquanto usavam Mana Step. Então, Shang atingiu o local para onde Lin passaria. Crrrk. O som de duas coisas duras rangendo ecoou por toda a sala quando a espada de Shang foi empurrada para trás. Shang atingiu seu escudo de mana. A 30 metros de distância, o rosto de Lin ficou branco. Eu perdi tanto mana. Ela pensou com horror. Não entre em pânico, Lin. Apenas faça o que o professor disse. Crie outra lança de gelo. Shang atacou seu oponente novamente. Uma terceira lança de gelo apareceu ao lado de Lin. Quando Lin viu Shang se aproximar dela, ela não tinha certeza do que deveria fazer. A luta tem sido muito fácil até agora. Devo tentar um mana push? Devo ser capaz de vencer se conseguir. No entanto, quando Lin viu Shang se aproximando violentamente, ela ficou com medo. Muito arriscado. Ela pensou enquanto preparava outro passo de mana. Apenas faço o que a professora mandou. Está tudo preparado. Agora, só tenho que retirá-lo. Lin pensou nervosamente. Apenas faço o que a professora mandou. Crrrk. A espada de Shang atingiu o escudo de mana de Lin novamente enquanto ela desaparecia mais uma vez. Então, Shang se virou para ela para segui-la. Bang! O círculo mágico no uniforme de Shang foi ativado. Enquanto Lin atirava para longe, ela jogou uma das lanças de gelo em sua cabeça, ativando os círculos mágicos de seu uniforme. Shang estava mais do que um pouco surpreso. Quando ele viu os aprendizes lutarem contra os guerreiros do estágio do soldado, ele não tinha visto nenhum deles usar essencialmente dois feitiços ao mesmo tempo. Shang até viu aprendizes muito talentosos, mas nem eles foram capazes de fazer algo assim. E quando Shang se recuperou, Viera apareceu na frente dele. Rachadura. Rachadura. As duas outras SPRs foram destruídas por Viera. Agora mesmo, Lin havia lançado todas as 3 lanças de gelo em uma linha. Isso foi exatamente o que seu professor lhe ensinou. Os guerreiros geralmente tinham alguma armadura que os defendia de um ataque com risco de vida, e era por isso que era importante alinhar vários desses ataques ao mesmo tempo. Shang olhou em choque para sua frente. Eu perdi. Ele pensou. Seu oponente era incrivelmente inexperiente, obviamente. No entanto, seu oponente ainda o venceu com facilidade. Shang adivinhou que seu oponente provavelmente não havia usado nem 70% de sua mana. Eu fiz isso. Lin pensou com um sorriso animado. Aconteceu exatamente como o professor disse. Você pode ir embora, disse Viera Lin. Entre em contato com o professor responsável pelas recompensas externas em sua academia para o seu pagamento. Lin se recuperou rapidamente e curvou-se educadamente. Obrigada, senhorita, ela disse. Lin lançou um último olhar para Shang, mas não disse mais nada. Shang parecia assustador, e ela não queria estar perto dele. Depois que Lin saiu da sala, Viera olhou para Shang com um sorriso brilhante. Bom trabalho. Você conseguiu exaurir bastante a mana dela. Shang não se sentia tão orgulhoso de si mesmo. Eu esgotei muito a mana dela, hein? Shang pensou. Shang cerrou os punhos. Ela era insanamente inexperiente, mas ainda assim venceu. Então, Shang lembrou-se de todas as lutas que assistira entre os uniformes vermelhos e os aprendizes. No entanto, nenhum dos aprendizes foi capaz de manejar a magia tão fluentemente quanto ela. Eu me pergunto. É este o efeito da fonte de mana? Que papel a fonte de mana desempenhou nesta luta? Shang perguntou a Viera. Suas lanças de gelo,
Viera respondeu. Sua fonte de mana permite que ela os manifeste rapidamente e os mantenha ativos sem usar muito mana para sustentá-los. No entanto, a maior vantagem é a capacidade de Alphcast. Meio elenco? Shang perguntou. Ele nunca tinha ouvido falar dessa habilidade antes, embora tivesse visitado a classe do vice-reitor Ranus por um ano inteiro. Isso provavelmente significava que Alphcast era algo que apenas os adeptos poderiam usar. Afinal, Shang estava apenas no grau de preparação, que era para guerreiros no estágio de soldado. No reino da aprendiz, Viera explicou, isso Spears é um feitiço. Você os convoca e depois os libera. No entanto, depois de obter uma fonte de mana, você pode usar o Alphcast. Alphcast permite que você prepare um feitiço e interrompa o encantamento sem destruir seu trabalho. Ela terminou 90% dos 3 feitiços da lança de gelo, um após o outro, e então terminou todos os 3 encantamentos rapidamente, um após o outro. Cada um desses feitiços representa um ataque muito poderoso. Afinal, ela levou quase um segundo inteiro para criar um. Um feitiço de lança de gelo tem quase o mesmo poder como se você abandonasse toda a defesa e colocasse tudo em um único golpe. Mas como maga, ela pode preparar vários desses golpes de antemão. Claro, uma vez que uma fonte de mana tem que ser específica do elemento, Alphcast só funciona em feitiços elementais. Você também deve se lembrar que a proximidade de um mago com sua afinidade permite que ele termine os feitiços quando quiser. Seu oponente, por exemplo, finalizou o feitiço enquanto usava Mana Step. Você não sabia disso, e foi por isso que ela conseguiu acabar com você. Mas esse é o objetivo do treinamento. Você deveria aprender essas coisas para não cair nelas quando sua vida estiver realmente em risco. De qualquer forma, você se saiu muito bem contra seu primeiro oponente, Shang, disse Viera com um sorriso brilhante. Shang absorveu tudo que Viera explicou, mas não conseguiu digerir direito antes que as portas da sala se abrissem novamente. Shang olhou e viu um jovem nervoso olhando para a sala. Outro oponente inexperiente, pensou Shang. Acho que é com isso que tenho que lidar nos próximos dias. Sword Golf Magic. Capítulo 195. O próximo oponente de Shang era um adepto da Terra, e ele obviamente também não tinha quase nenhuma experiência de combate. Assim como o primeiro oponente de Shang, este também cometeu vários erros de novato, e Shang conseguiu usar muito mana de seu oponente acertando seu escudo de mana algumas vezes. Mas, eventualmente, o oponente de Shang conseguiu preparar vários ataques devastadores, que foram lançados em rápida sucessão. Desta vez, o oponente de Shang convocou vários espirais da terra que dispararam do chão. Devido aos reflexos de Shang, ele conseguiu escapar do primeiro, mas não foi fácil. Shang teve que abandonar todo o seu equilíbrio para escapar do pináculo da terra. Como o adepto só precisava de um único pensamento para liberar seus feitiços restantes, ele lançou os próximos 2 em rápida sucessão, e Shang não foi capaz de evitá-los. Shang havia perdido. O adepto curvou-se educadamente para Viera e lançou um olhar para Shang. Então, bufando, ele saiu sem dizer nada. O próximo oponente de Shang foi um adepto do metal. Quando o metal adepto usou Mana Step, Shang decidiu não usar sua espada, mas pular no caminho do Mana Step para lutar com o adepto. No entanto, o Mana Shield jogou Shang fora, e ele perdeu rapidamente depois disso. Esses adeptos foram mais rápidos que Shang a usar Mana Step, o que o surpreendeu bastante. Claro, Mana Step foi rápido, mas tão rápido. O próximo oponente era um adepto do fogo. Os Fire Adepts basicamente não existiam na Magia Academy, mas os oponentes de Shang não vinham apenas da Magia Academy. Muitos de seus oponentes eram adeptos que desistiram de tentar se tornar magos verdadeiros ou simplesmente não tinham talento ou disciplina para se tornar um. Em suma, aqueles eram adeptos que permaneceriam para sempre adeptos. Eles basicamente contavam com os piores adeptos existentes. E ainda, embora todos tivessem uma experiência de luta horrível, simplesmente seguindo algumas regras simples,
Eles sempre venceram Shang. Como guerreiro, Shang tinha que se adaptar constantemente ao seu oponente e tomar decisões rápidas, mas o mago não lutava dessa forma. Um mago seguia regras. Eles seguiram o protocolo. Eles seguiram um caminho. Eles seguiram uma sequência. Eles seguiram um plano. Lutar contra guerreiros para eles nada mais era do que seguir um guia passo a passo. Os magos eram superiores aos guerreiros em força de batalha, e a única maneira de perder era se não usassem seus poderes corretamente. Mas seguindo um guia passo a passo, eles os usaram perfeitamente. Um homem enorme poderia perder contra um homem muito menor em combate corpo a corpo se cometesse muitos erros e não usasse seus poderes corretamente. No entanto, se o homem enorme simplesmente se concentrasse em resistir aos golpes e avançar sobre seu oponente, o homem enorme quase sempre venceria. O gigante tinha vantagem de peso e força, e se conseguisse jogar o outro no chão e cair em cima dele, o gigante só precisaria usar sua força bruta para vencer. A técnica não importava. Era exatamente por isso que havia classes de peso nos esportes de combate na Terra. Ser mais pesado e maior era uma vantagem irracional. A mesma coisa acontecia com os magos quando eles lutavam contra guerreiros neste mundo. Seus poderes eram excessivamente maiores do que os poderes de seus oponentes. Eles precisariam levar vários golpes durante o procedimento, mas seu Mana Shield cuidou disso. Contanto que pudessem resistir aos ataques de seus oponentes até que estivessem prontos para liberar seu próprio poder, os magos venceriam. Claro, isso contava apenas para os magos inexperientes. Um mago experiente nem deixaria seus oponentes acertá-los enquanto esmagava completamente seu oponente. E Shang sentiu a diferença de poder muito claramente. Depois de um dia inteiro de luta, Shang não havia vencido nenhuma única vez. Ele se tornou muito bom em prever para onde seus oponentes iriam enquanto usava o Mana Step e conseguiu acertar o Mana Shield várias vezes. Shang também se tornou muito mais rápido em seguir seu oponente, o que muitas vezes lhe dava uma oportunidade adicional de acertar seu escudo de mana. Mas no final, Shang sempre sucumbiria à rápida barragem de feitiços depois que o adepto terminasse de se preparar. Shang tentou aumentar sua capacidade de interceptar os adeptos e causar mais dano a eles, mas depois de um dia inteiro, ele percebeu que não havia muito mais que pudesse fazer. Este caminho era um beco sem saída. Então, Shang concentrou-se em ser capaz de evitar a enxurrada de feitiços de seu oponente. Naquele momento, Shang percebeu mais uma vez que lutar contra magos era um pouco semelhante a lutar contra bestas. Ao lutar contra feras, o mais importante era desviar de seus ataques devastadores. Seus ataques tinham muito mais poder por trás deles do que os ataques de outros guerreiros, o que basicamente tornava impossível para um guerreiro bloqueá-los. Sempre era preciso fugir desses ataques. A mesma coisa acontecia quando alguém lutava contra magos. Bloquear seus feitiços era basicamente impossível, e sempre era necessário evitá-los. No entanto, a diferença entre magos e bestas era a frequência desses ataques devastadores. Uma besta só poderia desencadear um ataque devastador de cada vez, mas um mago poderia desencadear vários em apenas um segundo. No final, Shang se concentrou em aumentar sua habilidade de escapar dos feitiços. Tudo bem, desde que ele fosse atingido apenas uma vez, já que seu uniforme cancelaria o golpe. Nesse ponto, seu oponente precisaria preparar vários outros feitiços novamente, pois Shang poderia escapar do feitiço se fosse apenas um. E foi aí que a experiência de Shang em lutar contra feras entrou em jogo. Não era normal para um guerreiro ser capaz de escapar com confiança do feitiço de um mago. Na verdade, era muito raro. Quase todos os guerreiros só conseguiam escapar de um feitiço com muita sorte, mas Shang conseguia fazer isso de forma consistente. Essa era a base do poder de Shang e deu a ele um ponto de partida sólido. Agora, ele só tinha que avançar nesse departamento. Depois de 2 dias, Shang conseguiu escapar de um feitiço de forma consistente de um segundo feitiço a cada segunda tentativa. Após o 3º dia, Shang empurrou essa frequência para 75%. Após o 4º dia,
tornou-se 90%. Após o quinto dia, tornou-se 95%. A essa altura, Chang havia conseguido esgotar muito mais o mana de seus oponentes, mas ainda não havia vencido nenhuma vez. Mas ele estava progredindo. Até agora, quase todos os oponentes de Chang tiveram que usar mais de 70% de sua mana. Após o 10º dia, Chang conseguiu escapar de 2 feitiços com confiança, mas foi quando ficou muito mais difícil avançar novamente. Chang teve que usar todo o seu poder para escapar do 2º feitiço, tornando impossível para ele escapar do 3º. Se um adepto preparasse 3 feitiços, Chang seria atingido por um, e o adepto precisaria preparar outros 3. Se um adepto preparasse 4 feitiços, Chang perderia imediatamente. Mas em ambos os casos, Chang conseguiu forçar seu oponente a desperdiçar cerca de 80% de sua mana. Só um pouco mais. Contanto que ele conseguisse esgotar toda a mana deles, ele venceria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.